Olá, notícias do momento, edição nacional, aqui nesse dia 4 de maio. Bem-vindo você ao nosso canal. Estamos com muitos vídeos especiais legais para vocês. A gente vai botar a tela cheia. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vamos lá diretamente às nossas notícias de hoje. Estamos aqui com os nossos últimos acontecimentos. Então vai ficando conosco, já vai dando o seu like aí. Muito importante você estar acompanhando para não perder nenhuma notícia. Vamos lá, está aqui o nosso cartaz internacional, já saiu, esse aqui é o nacional, investigações do Banco Master, avanço, e também os nossos vídeos tradicionais. Amanhã tem transição, a intervenção militar também é um novo vídeo que estamos colocando, e 3D versus 5D, é muito bonito esse vídeo, e além do Despertos, que é a nossa live de hoje à noite, que vai ter aqui hoje à noite, vocês aceitem. Lisboa, Portugal, 31 de maio, chegando, né? A ressonância estava muito alta, ela bateu 50, 60, se prepare, porque isso aí é muito importante para você melhorar a sua vida. Notícias nacional, atenção, produção. Os generais temem uma intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. O pessoal está falando que, né, vai ter alguma intervenção grande aqui sobre para a tirada do PCC, CV, esses grupos malignos aí, né? Então eles estão fazendo tudo que eu acho que agora vai acontecer mesmo, uma intervenção grande aí, temos que aguardar, mas alguma coisa já deve estar até acontecendo. E urgente também, Zanin arrepende, fala que medo de Trump mora consola, ou seja, tem muita fofoca nos bastidores, né? Os Estados Unidos está jogando pesado com o ST vai ter muita coisa. E o Gilmar Mendes parece que perdeu muitos apartamentos, ele tinha comprado metade de locais na Europa, né? E está perdendo tudo, os americanos estão em cima deles, então veja que não está fácil aí, né? Para essa gente também, eles estão nos seus dias finais. Aqui, como essa vaga na Suprema Corte só aconteceu por causa do Trump, diz. Após as sanções de vistos, os temores da Magnitsky, né, o juiz Barroso deixou o cargo antes do término, e o indicado de Lula foi então rejeitado, sinalizando o fim do seu governo. Ou seja, é uma sinalização que acabou para ele, né? Acabou mesmo. E situação delicada, Jair não consegue se alimentar sozinho após cirurgia, diz Michele. E aliados do capitão veem duas pautas de Trump como vantagem para Flávio. E diz o Joaquim Ribeiro também, fala que Bolsonaro poderá ser solto ainda esse ano e deverá subir a rampa sim, mas com a faixa de presidente no peito, e o Flávio é o selado. Será que ele quis dizer isso? Flávio fala em subir a rampa com capitão após derrubada do veto à dosimetria. Veja que eles estão dando algumas desculpas aí, né, que parece que o capitão vai retornar mesmo, né? E por que será que eu não fiquei surpreso? Uma vez traíra, sempre traíra, né? Mourão esteve ausente na votação da derrubada do veto do PL das dosimetria, que favorecia condenados do 8 de 1, incluído o capitão. Ele não apareceu. Bom, na Flórida, a Justiça dos Estados Unidos autoriza despejo imediato do banco. Despejo, né? O juiz nega pedido para suspender o andamento do processo e vão despejar o Banco Master num apartamento que eles tinham alugado lá. Não pagaram condomínio. Investigações do escândalo do Banco Master avançam, mesmo sem a delação de Vorcaro. O volume de informações dos celulares é tão grande que ainda levará tempo para que os investigadores cubram tudo, né? E a Justiça americana autorizou o processo de despejo do Banco Master num dos endereços mais caros de Miami, e que seja acelerado. Também negou o pedido de Daniel para impedir o recebimento de intimações. Aqui vemos também, o Banco Central proíbe oficialmente o uso de stablecoins ou Bitcoin em pagamento, transferência internacional na modalidade EFX. Isso aí é uma outra determinação do Banco Central, mas talvez não seja definitiva. Mendonça nega liberdade a sócio oculto do careca do INSS. E investigação da Polícia Federal contra Lulinha avança e preocupa o pai, que não é pai, o L grande, né? Veja só, né? Deputado pede ao Exército Brasileiro processo disciplinar contra general por acusação de intimidação. E Jorge Messias teria aberto mão de 80 bilhões em litígios na AGU
veja quem foi o maior beneficiado, ou seja, ele estava na mão ali, ele conseguiu abrir mão de 80 bilhões que viriam para os cofres públicos e acabou caindo nos cofres de alguém interessado aí, né? O que será? Tá aí. E Messias fica revoltado, conversa com 8 ministros e pede uma conversa próxima com o Mora. Está bem furioso. E o Dino também mantém afastamento de vice-prefeito adversário de Alcolumbre. Rombo, o governo amplia empréstimos fora da meta e volume chega a 300 bi. Minha nossa, o rombo do governo, né? E Zé de Abreu sugere que ele se afaste da política após traições. Ele que era tão amigo do Hélio, né? E agora mudou de lado. Registro da fuga do Hélio momentos antes dele sumir. Veja antes que uma hora derrube. Não? Parece que uma das cópias do nosso presidente está tentando dar no pé. Não sei se vai conseguir, mas ele está tentando, né? Ele erra, fala e diz que Brasil será referência no crime organizado. Olha aí, referência. Não errou a fala não, Lô. Não errou a fala não, é assim mesmo, né? Será referência no delito organizado. Poxa vida. Bom, estrangeiros operam 90% dos aeroportos no Brasil. A inteligência artificial provoca tremor nas campanhas eleitorais de 2026. Aqui o top dos 10 países mais endividados do mundo. Veja que é a dívida absoluta estimada em trilhões. Então, o mais endividado é os Estados Unidos, segundo a China, terceiro Japão, Reino Unido, França, Itália, Índia, Alemanha, Canadá e Brasil. O Brasil está em 10º lugar, mas é porque ele tem uma economia menor também, né? Mas todos os países estão muito endividados. Por isso que aqui vamos ver a Itália, né? A França, a Alemanha, não pode mais sustentar a OTAN, eles não têm mais dinheiro para sustentar a OTAN, então estão quebrados, né? A Europa está quebrada, e os Estados Unidos não está quebrado porque ele ainda tem a chave do cofre, mas também não está numa situação muito boa, né? A fila, por isso, quando vier os resets planetários, tudo isso aqui fica zerado. A fila do INSS chega a 2,8 milhões de processos judiciais que passam de 4 milhões. Né? Ranking dos países mais inseguros do mundo. Então, o Brasil também fica em 11º lugar como um dos países mais inseguros do mundo. O primeiro é Iraque, Nigéria, Venezuela, República Centro-Africana, África do Sul, Honduras, México, Sudão e Brasil. Ou seja, acima do Brasil, quase só países da África que é pobre, né? Depois os outros vão ficando para baixo. Então, mas o primeiro é o Iraque. Urandir Fernandes desafia a TV Globo a provar que a Terra tem curvatura, né? Amigo Jurandir, já fiz uma entrevista com ele, e eles estão, o pessoal do Dáquila, gente muito competente, trazendo informações importantes para a humanidade, tem coragem de falar coisas que ninguém consegue falar. E se provar, Dáquila paga a dívida da Globo. E se perder, Dáquila fica com 54% da emissora. A mentira da Terra redonda está caindo cada dia mais, né? A gente sabe disso. Aqui, vamos voltar às finanças novamente. Rombo fiscal é a maior da série histórica e chega a 1,2 trilhão em 12 meses. Rombo fiscal é a maior da série histórica e chega a 1,2 trilhão, ou seja, um rombo tremendo no Brasil, né? E por que analistas indicam que o Brasil vive um momento de ouro na economia? Mas não está aparecendo, porque a economia está quebrando. PF faz operação de combate a abuso sexo infantil e agentes cumprem 175 mandados de prisão. Mais de 70 foragidos da Bahia são detidos em operação da PF na Bahia e outros estados. Então, olha aí, né? Tá muita gente. Deputado paga R$200 mil de cota parlamentar aos sobrinhos para alugar um SUV de luxo. Nossa, pagar R$200 mil da sua cota aos sobrinhos para alugar um SUV, tá louco, né? E PCC usou helicópteros para enviar dinheiro vivo a Brasília, olha ali. E celular de operador do PCC revela envio de dinheiro em voos a Brasília. Dinheiro grande chegando de helicóptero aí, né? Bom, aqui mais essa também. E se o L não for o L, seria uma fraude gravíssima isso, né?
Uma fraude gravíssima, gravíssima, se o L não for o L. Vamos ver se é mesmo. As coisas estão sendo mostradas aí. E aqui uma única foto da rainha sem a bolsa. O motivo você já sabe, né? Se a gente não pode falar, a gente desenha, né? L é gatono, né? E hoje parece que L vai falar em cadeia nacional. Ele está atrás das grades, é o Joaquim Ribeiro que fala, né? Então, se não puder falar, a gente desenha. E se a gente escrever a palavra mito, todo mundo já sabe quem é. Mas se escrevermos ladre, também já sabe quem é. Então, tá aí. Como fazer as tarefas domésticas deitada? Brincadeira. Qual a diferença entre uma caixa d'água e o PT? Resposta: a caixa d'água só tem um ladrão. Piada é boa, piada é boa. Um homem de 43 anos casando com uma menina de 8, isso é cultura ou o que é, né? Que absurdo isso que fazem lá nos países do Irã, do Iraque, né? Absurdo esse tipo de coisa. 8 anos, que é isso, rapaz? Que é isso? Meu Deus, nem vou comentar muito. Bom, enfim, vamos falar um pouquinho do Brasil aqui. A cantora Shakira esteve em Copacabana e ela fez a invocação ao Satã em Copacabana, o Satã sendo invocado, né? Então a Shakira fez o seu show lá, tá aqui umas fotos do show e tal, bonitas e tal, mas é invocação ao capeta, né? E já aproveitaram o show dela para fazer uma VA em massa, gratuita na Shakira e também em outros locais que ela foi na Colômbia, né? Já botaram a tal da caneta lá para todo mundo e os tontos caem, né? Além do grande show na praia de Copacabana, a Secretaria do Rio de Janeiro preparou uma operação especial de canetar o público todo. Veja só, olha só, que coisa. Bom, aqui também a gente vai falar outros assuntos sobre diversos, né? Aqui a gente vai comentar sobre o líquido que limpava chão, hoje fatura 2 bilhões de dólares por ano limpando sua boca. O Listerine antes era usado para desinfetar banheiro e agora vai parar na boca de todo mundo. E estamos falando muito sobre, estamos vivendo a geração dos homens flocos de neve, né? Que fala do professor Alessandro Loyola. Eu vou comentar sobre isso em outro momento, não vou comentar agora, mas... bom, melhor dica para você que quer encontrar as pessoas dos seus sonhos: vai dormir. Bom, voo sofre atraso após situação incomum com passageiro de 1,2 m, ou seja... O cara era tão baixinho que não deixaram entrar. Mas a gente vai trazer muitas coisas aí para vocês nos próximos vídeos, né? Temos notícias especiais aí para você ficar sabendo de tudo que acontece e não passar vergonha. A gente traz para vocês informações privilegiadas. Então, peço que vocês assistam a nossa live de internacional e também o nosso... hoje tem o Disperso dela de Aquário, né? Vai ser muito legal nossa live por assinatura, onde a gente bate um papo, conversa. É muito legal, vocês podem assistir hoje, quem se inscrever no canal aí, tá? Então, abraço a todos vocês aí, vai deixando seu comentário, seu like, a gente se vê daqui a pouco, a luz venceu, beijo aí, tchau.